Saúde os irmãos, com a graça e a paz. De antemão, vamos orar, vamos entregar a Deus essa mensagem que Ele preparou para mim e para você. Algo, amados, que vai nos abençoar, porque quando nós praticamos a palavra, só temos a crescer. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua bondade, obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Espírito Santo, o Senhor nos ensina dia após dia a Sua palavra. E cada um ouvinte que esteja do outro lado da tela, Pai, possa entender e compreender a Tua palavra, Pai, para que possa praticá-la corretamente. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra é a mesma, ela não muda. Pai, obrigado pela Tua fidelidade, Pai, obrigado, Pai, porque dia após dia estamos avançando, estamos crescendo, Pai, no conhecimento, crescendo na prática da Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, eu quero tratar um assunto, algo que o Espírito Santo tratou com o meu coração. Outras vezes cheguei a ministrar também aqui na igreja, que é sobre um atributo moral, sobre o caráter de Deus. Tem dois atributos: o atributo absoluto e o atributo moral. Os atributos absolutos são aqueles que só pertencem a Deus, como, por exemplo, a autoexistência, a imutabilidade, a eternidade, a onipresença, onisciência e onipotência e a soberania. Esses atributos só pertencem a Deus. Porque só Deus é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é imutável, só Ele se auto-existiu, só Ele que é soberano. Então é algo que só pertence a Deus. Mas também existe o atributo moral, que é aqueles que pertencem a Deus, mas que o homem pode possuí-lo em um certo grau limitado. Que é ele que são eles: a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia, a verdade, a fidelidade e a sabedoria. E também a santidade. E é esse atributo, santidade, que eu quero comentar com vocês. É uma exigência, amados, que Deus, Ele nos faz. Porque a Bíblia diz, depois nós vamos acompanhar, vamos ler esse versículo, que eu gosto de mostrar, eu quero mostrar dentro da palavra tudo que eu estou falando, que sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma exigência divina. E a Bíblia diz, amados, que nós devemos ser santos. A Bíblia diz aqui em Levítico, capítulo 11, versículo 43, o seguinte: não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura que se arrasta, nem com elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Versículo 44. Eu sou o Senhor vosso Deus. Consagrai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Sede santo, porque eu sou santo. Aqui não está dando uma condição: olha, se você quiser. É sede santo. Aqui Deus foi imperativo. Sede santo. E nós vimos nas Escrituras, amados, vamos acompanhar aqui, ver outras passagens. Eu quero também que, se possível, os amados abram a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos pegar do versículo 16, diz o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Aleluias. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Veja que Deus, a palavra aqui, nos dá a condição, não toque, não se contamine, não se suje, e eu vos receberei. O pecado, amados, é algo que sujou o homem, mas glória a Deus, que Deus proveu, amados, algo para limpar o homem, que foi o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, amados, depois de sermos purificados, devemos nos manter longe do pecado. Ser santo, amados. Ser santo, amados, não é uma pessoa quando morre porque fez boas obras, se tornou santo. Não, amados, devemos ser santo agora, em vida. E o que é ser santidade, amados? É ser separado. É ser separado das coisas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Devemos agir aqui, amados. Você veja que devemos agir aqui como Jesus agiu. Você veja que durante o seu ministério aqui na terra, Jesus sofreu as mesmas tentações que eu e você sofremos no nosso dia a dia. Eu digo até, amados, eu sou até ousado a falar, amados, que Jesus sofreu uma tentação, uma provocação, uma tentação até maior. Porque o diabo tentou de todas as formas impedir que Jesus cumprisse com o seu ministério, cumprisse com o seu serviço aqui. Mas Jesus venceu por mim e por você. Ele se negou, ele se humilhou e venceu, amados. E da mesma forma como Jesus andou, devemos andar. Como foi que Jesus andou? Ele andou em santidade, amados. Alguém pode dizer, sim, mas Jesus é o Filho de Deus. Sim, Ele é o Filho de Deus, tanto quanto eu sou, tanto quanto você é. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Antes Ele era o unigênito, mas depois que Ele pagou o preço, Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E aqui, amados, diz, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, amados. É o Senhor dos exércitos quem disse. Não foi o irmão Adilson, ou o irmão fulano, ou o pastor Cicrano, não, foi Deus quem disse, o Todo-Poderoso. Ele disse, amados, que eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Agora, amados, temos algo a fazer, que é não se contaminar. Veja o que diz o capítulo 7, versículo 1 do capítulo 7, que diz, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Temos essas promessas, amados. Agora devemos, amados, aperfeiçoar, nos moldando dia após dia, amados, crescendo. Devemos agir, amados, em santidade, em todas as áreas da nossa vida, amados. Não só em uma área e outra, não, amados, em todas as áreas. Devemos crescer na prática da palavra. Dia após dia, amados, crescendo no conhecimento, crescendo na prática da palavra. A Bíblia diz aqui também, amados, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes.
aleluias, como filhos obedientes. No momento, amados, que nós obedecemos a palavra, que somos obedientes a Deus, vamos estar vivendo em santidade, porque a Bíblia nos ensina que devemos ser santos. Então, quando nós praticamos o que a palavra diz, vamos agir em santidade. Não é algo difícil, não é algo complicado, é uma questão de atitude, amados. Obediência é uma questão de atitude. No momento que decidimos obedecer a Deus, nós vamos agir em santidade, nós vamos andar no Espírito, porque estamos vivendo a palavra, praticando a palavra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aleluias! Como filhos obedientes. Não vos conformeis com os desejos que antes tinhais na vossa ignorância. Ou seja, que não façais, que não satisfazeis o desejo da vossa carne, que antes de aceitar a Cristo, antes de ser uma nova criatura, satisfazia. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que, deixa eu só achar, eu quero ler o versículo todo aqui, aleluias, bem direitinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, ou não façais as coisas que o mundo faz, mas transformai-vos. Amados, quando nós obedecemos a palavra, nós vamos nos moldando e nós vamos renovando o nosso entendimento. E aqui, amados, em 1 Pedro 1,14, que diz o seguinte, aleluias, e não vos conformeis com os desejos que antes tinhas na vossa ignorância. Não façais, não cumpra os desejos que antes tinhas. Aí o versículo 15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em todo o vosso procedimento. Mas já mostra uma diversidade, ou seja, diferente do que terminou o versículo 14, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Por quê? O versículo 16 explica, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, amados. Deus não iria exigir algo de mim ou de você, amados, se nós não fôssemos capazes de obedecer. Agora, Deus não vai descer dos céus para obedecer no meu lugar. Jesus não vai descer dos céus para obedecer no meu lugar. Sou eu, é você que tem que obedecer a palavra. É eu e você que temos que colocar a carne em submissão, em sujeição. Paulo diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Então devemos obedecer, amados. É nós que devemos fazer a nossa natureza terrena morrer. E no momento que nós agimos em santidade, amados, que optamos em obedecer a palavra, a carne vai ficar sendo escanteada. Vai ficar em submissão, em sujeição. Porque não existe outra forma, amados, de colocar a carne em sujeição, a não ser obedecendo a palavra. No momento que decidimos obedecer a palavra, no momento que decidimos agir em santidade, amados, automaticamente a carne vai ficando em sujeição, porque o espírito vai ficando forte. Lá em Gálatas 5, 17, fala que carne e espírito brigam entre si mutuamente para que não façais o que quereis. Então, aquele que tiver mais forte vai prevalecer.
no momento que agimos em santidade, estamos praticando a palavra. E ao praticar a palavra, estamos colocando a carne em sujeição. Porque não tem como se agradar, não tem como agradar aos senhores. Jesus fala isso, a palavra fala isso. Um vai receber o agrado e o outro o desagrado. Não podemos agradar carne e espírito. Vamos ter que escolher. E como é que escolhemos? Pelas nossas escolhas no nosso dia a dia. No momento que inclinamos mais para as coisas de Deus, em obedecer a palavra, em viver a palavra, em colocar em submissão a carne, estamos optando, se inclinando para o Espírito. Devemos fazer isso, amados, não só na igreja, porque falei certo dia, talvez você tenha ouvido até outras pessoas falarem isso também, que é muito fácil ser crente na igreja. O negócio é ser crente fora da igreja. Porque é fora da igreja, amados, que nós vamos ser mais testados. Vamos ter que colocar a carne em sujeição. É fora da igreja, não é dentro da igreja. E aqui, amados, eu quero ler agora em Gálatas. Estou querendo resumir um pouco mais esse assunto, por ser um assunto muito amplo, mas vamos ler aqui em Gálatas, diz o seguinte, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém, amados, é ninguém. Se esforce e não for santo, amados, não sobe. Isso mesmo, amados. Haverá o arrebatamento. Não sabemos qual vai ser o dia e a hora. A Bíblia diz que vai acontecer. Ela não diz o dia nem a hora, mas diz que vai acontecer, e eu creio. E só vai subir, amados, quem estiver agindo em santidade, amados. Quem for santo. Se não for santo, amados, não vai subir. Por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tem que ser santo. No céu, impureza não entra. E santificação, amados, ser santo é estar puro. E podemos, amados, estar puro. Viver uma vida de pureza, vamos dizer assim, sem pecado. Porque, amados, hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres. Livres, amados. E devemos viver essa liberdade que Cristo conquistou naquela cruz para mim e para você. Devemos nos esforçar, amados, em obedecer essa palavra. Devemos obedecer, amados, viver em amor. Porque quando nós vivemos em amor, amados, vamos agir em santidade. Deus é amor. Deus é santo. Então, no momento que nós andamos em amor, amando o próximo, como a Bíblia nos ensina, amando a Deus, amados, vamos estar praticando, vamos estar vivendo em santidade. Porque a prática, o cumprimento da palavra, amados, é o amor. E nós devemos, amados, agir em santidade. Precisamos diariamente. Não é só quando tem culto, né? Vamos dizer assim, os cultos presenciais. Não, hoje tem culto na igreja. Não, tem que agir, né? Tem que agir em santidade. Não, amados, é todo dia. É todos os dias. 7 dias por semana, 24 horas por dia, agindo em santidade. Isso, amados, é praticar a palavra, é viver a palavra. O nosso lugar, amados, é estar na presença de Deus. Esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar, é o teu lugar. Viver na presença de Deus.
E como vamos estar na presença de Deus se não estiver agindo em santidade? Deus é santo. Você veja, amados, que lá em Isaías 59, fala que havia uma parede de separação que separava o homem de Deus. Essa parede, essa barreira é o pecado. Você veja, amados, que no final dos evangelhos, Jesus, quando estava crucificado, perto de morrer fisicamente, ele olha para o céu e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? As pessoas ali não entenderam, pensando que ele estava chamando por Elias, mas ele estava clamando porque Deus ali estava vendo o meu pecado, o teu pecado em Jesus, e ele, Deus, deu as costas para Jesus, por causa do pecado que Jesus estava levando naquela cruz, o meu e o teu. Jesus, vendo isso, clamou: por que me desamparastes? Amados, Deus e pecado não se unem. Como é que eu vou estar, vou dizer eu, na presença de Deus, estar na presença de Deus, se eu não estiver vivendo em santidade? Não tem como, amados. Veja que até o próprio Jesus não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Mas naquela hora da crucificação, Deus estava vendo o meu e o teu pecado em Cristo. Porque ele se fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados, devemos agir em santidade. Eu quero ler um versículo aqui, amados, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Deixa eu confirmar aqui se é o 11. Aleluias. Louvado seja Deus. Perfeito. Diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, amados, somos santos. Então vamos agir em santidade, amados. Vamos viver em santidade em todas as áreas da nossa vida. Não só na vida espiritual, mas na vida pessoal, na vida profissional. Enfim, amados, uma vida de santidade, amados. Podemos, amados, e devemos praticar a palavra em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Porque, amados, a obra de Deus é completa. Não é só uma parte. A bênção de Deus é completa. Eu quero, amados, só finalizar agora essa mensagem, por agora, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Ora, está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiar em oração. Vigia, crente. Vigia. Observa como estás vivendo. Se tiver algo a corrigir, corrija. Porque a vinda de Jesus está próxima. E quando ele vier, aqueles que estiverem agindo em santidade, aqueles que estiverem prontos, subirão. E aqueles que, infelizmente, não estiverem praticando a palavra, amados, pode sofrer a dor de ficar. E Deus, amados, não quer que nenhum se perca. Mas a prática da palavra, amados, é um compromisso individual. Eu não posso praticar a palavra por você, nem você por mim. Eu pratico por mim e você pratica por você. Então vamos praticar a palavra, vamos viver a palavra, amados. Vamos estar sóbrios e vigiando em oração. Sejam abençoados, amados, na prática da palavra, em nome de Jesus.